Queira se acomodar onde você estiver para juntos aprofundarmos a reflexão em torno destes textos bíblicos. Eu sempre gosto de falar, permitam que eu tire a máscara, pois estou distante de vocês. Obrigado, e ao mesmo tempo lembrar que, como cristãos, é intrínseco o cuidado que precisamos manter em nos proteger pessoalmente, e com isto protegemos ao irmão, a irmã com os quais encontramos, porque não sabemos até onde a força desse vírus nos pode levar. Já foram tantos irmãos que sucumbiram, portanto, todo cuidado, mesmo que tenha 2 doses já feitas, não estamos totalmente imunizados. É preciso cuidado com a vida. Isso é o 5º mandamento. Então vamos lá. Texto de hoje, especialmente nesse dia da Bíblia, dedicado assim por causa de São Jerônimo, que celebramos no dia 30. A palavra de Deus é, antes de tudo, ao se tornar livro, ela foi experimentada e vivida por inúmeras pessoas e comunidades ao longo de muitos séculos. Só depois foi feito o registro destes livros, destas experiências vividas de fé no seguimento a Deus. E ao mesmo tempo mostra o plano amoroso que Deus tem para todos nós, seus filhos e filhas, nos diferentes tempos. Olhemos aqui o texto de hoje da primeira leitura, tirado do livro do grande contexto Pentateuco, ou seja, o livro de Números, capítulo 11, versículo 25 a 29. Lembremos-nos de que este livro é composto por narrativas que mostram ao mesmo tempo legislações e que foi proveniente de muitas tradições de épocas e povos diferentes. Mas o fio condutor deste livro é a estadia de Israel no deserto, enquanto estava caminhando para ir para a terra prometida. Por isso que é bom lembrar, desde o Sinai até a chegada às planícies de Moabe, que é o anteposto da terra prometida para a qual estavam se dirigindo. E neste caminho houve murmúrios muito fortes. O povo queria voltar para o Egito, porque lá tinha comida em fartura, carne em panelas, cebolas, mas não era livre, conforme Números 11, versículo 4 a 9. Moisés escutou toda essa murmuração. Ele próprio entrou em dúvida, porque exigiam dele respostas. O que ele faz? Como sempre, ele entra na tenda e conversa com Deus Yahvé, que é invisível, mas sempre presente na caminhada histórica do povo de Israel, como está presente hoje, sempre no meio de nós. Por isso ele faz a colocação para Deus e Deus lhe responde. Olhem aqui para aqueles que acham que não se pode falar de política na palavra de Deus. Agora veremos o que Deus fala. Moisés tome 70 anciãos. O que significa isso? Descentralizar o poder. Reúna com eles na tenda das reuniões, porque eu vou fazer o meu espírito entrar neles, para que conduzam. Assim você, Moisés, não é um líder absoluto, mas aprende a repartir a liderança, porque já não podes mais governar. E tome para cada um desses 70 anciãos 50 pessoas sobre as quais serão responsáveis. Portanto, se reuniram, assim fizeram na tenda de reuniões. E olha o resultado. 2 destes 70 não vieram, porque todos os 70 seriam chamados para profetizar como Moisés e Arão. Então, quem eram eles? Eldade e Medade.
não foram na tenda, na reunião, e começaram a profetizar. Olha agora a atitude de quem acha que pode se adonar da palavra de Deus. O jovem Josué, que ele era todo fiel a Moisés, todo ajudante dele, e diz assim, vem denunciar para Moisés, os dois que não estiveram na tenda estão profetizando no acampamento. Não pode fazer isso, porque não é dos nossos, não aprendeu conosco. A resposta é encantadora de Moisés. Não está lá no livro isso, no texto, mas pelo estudo exegético se nota, ele responde assim, com uma pergunta. Josué, até parece que você está com ciúme de mim. Ora, Deus faz livremente, toma as decisões e Ele pode se servir de qualquer um para comunicar a missão que Ele confiou a nós. Não é porque eles não são do nosso grupo agora que podemos dizer só nós podemos nos adonar da palavra de Deus. Aliás, ninguém se adona da palavra. Ouvi, ela proclama e dá testemunho. E mesmo Deus pode chamar pessoas que não são da comunidade, que não são do grupo, que não são como nós, para mostrar as contradições que às vezes vivemos. E é só recordar que Nabucodonosor fora destruído pelo rei persa, Ciro, que era pagão, e disse, voltem vocês para a sua terra, reconstruam o templo, refaçam a história. No fundo é isso que está em comunhão com este texto que ouvimos do livro de Números. Deus não deixa que alguém se aproprie do seu Espírito. O Espírito Santo sopra onde quer, isso está no fundo. Meu irmão, minha irmã, na atualidade eu ausculto demais, presto atenção. Quantos querem se adonar da palavra de Deus e se colocar no lugar dele para julgar outros irmãos? Será que estamos seguindo então a verdadeira palavra do Senhor? Não. Quando queremos nos adonar da palavra, Deus não se prende a instituição nenhuma, nenhum grupo, nem a ninguém. E há grupos, mesmo católicos, que se acham no direito de julgar outros. Isto não confere com a palavra de Deus. É hora de voltar às origens e entender que Deus faz o plano amoroso para todos os filhos, ainda que sejam e são diferentes, pois Ele os criou diferentes. Então olhamos agora para compreender mais ainda o Evangelho, que continua e está em sintonia com este texto. É um pouco salteado nos versículos, mas é o capítulo 9 de Marcos, versículo 38 a 43, depois pula para o versículo 45, depois 47 a 48. Lembrando que este Evangelho, ele é seguimento daquele que escutamos no domingo passado, quando Jesus pergunta, quem é o maior? E aí nós veremos hoje, novamente, uma incoerência ainda dos apóstolos, que estavam em formação. E gosto de recordar que Jesus não tinha salas para dar encontros de formação para os 12, mas ele fizera isso muito no caminho, andando, visitando as pessoas, ele ia ensinando os 12, mostrando com suas atitudes, seus gestos, falando a palavra do Pai, porque ele fora enviado para anunciar o reino de Deus, que é um reino muito diferente do que aquele que os humanos instalaram de modo especial no templo em Jerusalém. Aquele lá era para classificar pessoas, e em nome de Deus, atentem a isso, Jesus mostra. E agora sim, e muitas vezes ele ensinava nas casas onde visitava. E aqui percebemos mais uma vez que
os apóstolos ainda estavam com a mentalidade fechada, exclusivista. Isso lembramos quando Pedro ouviu que Jesus anunciou a primeira paixão e disse: eu devo morrer. Pedro diz: não, que Deus não permita. E Jesus diz para ele: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas como Deus, mas como os humanos. Por isso aqui de novo, o que está acontecendo? Caminham e João percebe que tem uma pessoa expulsando demônios. Não é a figura do diabo aqui, demônio. Demônio é tudo aquilo que obstaculiza uma pessoa a viver com dignidade. Tem muitas coisas psicológicas que freiam o ser humano e que não deixam livre para ele viver o seu culto, sua prece, sua fé, sua oração, seu trabalho, suas relações de convivência. Isso muito na Bíblia é chamado também de demônio, porque passa a ser atravancar a vida livre do ser humano. E nós nascemos por obra de Deus para ser livres. Por isso, e João diz ainda com uma certa exuberância, com certo poder, mas nós o proibimos. Olha a resposta de Jesus. Será que ele não está dizendo isso também para esses irmãos que se acham donos da palavra de Deus e capazes de julgar os outros só porque não pensam, não falam, não escrevem as mesmas coisas que eles escrevem? Aqui está a resposta para aqueles que não conhecem a palavra de Deus a fundo de fato e agem como se fossem donos dela. Muita atenção, meu irmão, minha irmã. Jesus devolve e diz: não o proíbam. Quem é a nosso favor não pode ser contra. Quem expulsa um demônio não pode ser contra mim, porque usa meu nome. E em nome de Jesus todos não têm resistência, não têm poder. E ele vai mais longe. Aí ele fala: quem der um copo d'água em meu nome para alguém, não vai ficar sem a recompensa. Porque isto é o reino do Pai, o reino de Deus, que é gratuidade, que é estender a mão. E aqui, atenção, é muito duro essa colocação para alguns. Não é que de fato Jesus fala que seja feito isso, mas ele o diz para advertir, para que as pessoas sigam o caminho, sigam o que ele orienta. Portanto, ele diz: se tua mão está para pecar, corta. Se teus pés, porque com as mãos você ardilosamente trabalha, você realiza. Mas se você usa as mãos para roubar, desviar do outro, para, enfim, maltratar ou matar, nossa, pense nisso, meu irmão. Matar alguém é com as mãos. E os pés, se foram causa, porque os pés me conduzem para realizar a obra. Que sejam os pés usados para caminhar e levar a missão da boa nova ao irmão, e nunca o mal, nunca. E agora atenção. E os olhos? Porque pelos olhares que tudo entram. E eu tenho enfatizado que neste tempo de pandemia, grande parte das pessoas não se olham. Eles olham, mas não se veem. É preciso olhar no espelho e se acolher como um dom de Deus. Aí sua vida muda. Você vai dar mais sentido a você e com isso também vai dar sentido ao outro, a outra. Vai usar muito mais. Portanto, pode usar os olhos para deixar entrar no coração a maldade. E Jesus diz: melhor seria arrancar isso do que entrar no... Perder um olho é melhor do que perder todo o corpo e entrar no inferno. E atenção, uma coisa interessante que me chamou atenção. Eu não sabia isso, na pesquisa descobri. Para o povo semita, o mais triste era largar alguém e afogar na água. Interessante esse aspecto que a gente ouve muitas vezes, mas nunca se antena. E olha como a pedra de moinho é pesada, amarrada para quem escandalizar. Escandalizar é também levar alguém
ao mau caminho, a ser um obstáculo na vida dele, para não descobrir o verdadeiro sentido da vida, eu posso ser um escândalo. E por que Jesus diz assim? Porque o povo semita, o povo judeu, de modo especial, quando alguém se afogava, o ruim era porque não encontrava o corpo para fazerem a sua despedida, fazer um enterro. Então, para eles era a pior coisa do mundo alguém ser jogado no mar e não poder encontrar o corpo depois. Isto tudo faz sentido, porque tantos olhos, que através deles entram os sentimentos, as percepções, os desejos em nosso coração, e muitas vezes o escândalo é obstáculo à vida, a fazer alguém tropeçar. Quando eu sou motivo para o outro tropeçar, eu não estou sendo um sinal do reino de Deus, daquilo que Jesus Cristo proclamou. Esse é o grande desafio para nós. Portanto, irmão, irmã, olhemos com atenção, acolhamos a palavra. Deus nada impõe, Ele propõe. Por isso, efetivamente, o que Jesus conta aqui, não era para realizar essas amputações da mão, do pé, mas como a advertência, o cuidado com a vida, o cuidado com aquilo que fazemos com os sentidos que recebemos, o cuidado com o irmão, com a irmã. Isso é o reino de Deus, e sempre voltar a fazer o bem e não o mal. Eis o grande convite que nos fazem estes textos, esta liturgia deste domingo. Acolhamos a palavra para tornar gestos, atitudes em nosso viver cotidiano ao exemplo de Jesus que nos deixou. Amém. Creio em Deus Pai, todo-poderoso.